Bem-vindos ao Vida que Funciona. Eu sou Rubens, eu vou falar sobre autossabotagem hoje. A pedidos, em dezembro fiz uma série de lives que as pessoas, falando sobre planejamento de 2023 e as pessoas trouxeram esse tema da autossabotagem. Por quê? É muito frequente você planejar, tentar fazer algo diferente e não dar conta de fazer esse diferente. Quando você vê, você se pega se sabotando realmente, autossabotando. Isso não é consciente. Isso não é proposital, isso é inconsciente. Por isso não se culpem, por isso não tragam para si essa culpa. Responsabilidade, ok. Culpa, não. Culpa, não. É responsabilidade. Então, por exemplo, quando você se machuca, quando você machuca qualquer parte do corpo, você percebe a dor, né, de ter batido lá na quina, o minguinho no pé da cama, que é uma dor horrível, né? Quina de cama foi feita só para manter o minguinho do pé, né? Então essa dor é percebida imediatamente. Mas quando a gente fala do processo de machucar a nossa vida com as autossabotagens que inconscientemente a gente faz para manter o status quo, a gente pode levar uma vida para se dar conta do quanto nós estamos nos ferindo. Uma vida para entender que as coisas não estão funcionando, que minha dor não está passando, que meu relacionamento com meu marido, com meu filho, com meu vizinho, enfim, não está funcionando, minha vida não funciona, porque eu estou ferindo a minha vida por conta da autossabotagem, né? E quando a gente vai pensar na biologia, né, o ser humano, ele é um dos animais mais complexos que existem, né? Eu nunca estive na pele de nenhum outro animal, então eu não posso fazer essa comparação, né? O que me impõe a condição de humano, né? Eu posso dizer, nós somos muito complexos, mas a autossabotagem tem um papel decisivo para resultados na nossa vida, né? E ela é inconsciente, né? E quanto antes a gente identifica esses sabotadores internos, e quanto antes a gente de alguma forma lida com eles, tanto antes a gente vai dando passos em direção à nossa vida que funciona. Pensando desde Freud, suas estranhas justificativas, né, ou estudos, teorias, enfim, né, até Eric Berne, que particularmente eu tenho uma preferência por ele, que é o desenvolvedor da teoria que eu estudo, que eu ensino, que é a análise transacional, né, na sua discussão da análise transacional, ele traz pra gente, o Eric Berne, por isso que eu gosto, né, ele me dá um alento, digamos, quando ele fala que todos nós nascemos ok. O que ele quer dizer com isso? Que nós nascemos com todo o potencial para darmos certo na vida, em todos os aspectos da vida, para desenvolvermos todo o potencial que um ser humano tem para desenvolver. E se não estamos ok, nós precisamos buscar essa okeidade. Quando Eric Berne fala que nascemos ok, tem autores mais modernos que falam que não é bem assim, que já sofremos influências parental, principalmente da mãe dentro do útero, já não nascemos tão ok assim. Por exemplo, uma gravidez não desejada, enfim, né, coisas que o feto talvez sinta pela bioquímica da mãe. Alguns autores já dizem que a gente não nasce tão ok, mas vamos considerar que nós nasçamos ok, essa okeidade esteja ok quando a gente nasce, né? E ao longo da vida a gente acaba perdendo essa okeidade, a gente deve voltar a buscá-la ao longo da vida. Isso que Eric Berne fala. É meio louco, né? Mas a lógica é muito boa, né? Afinal, a gente nasce, segundo Eric Berne, vencedores. Não há por que a gente perder, porque todo o potencial está ali, né? O que eu quero comentar com vocês que é importante é como essa autossabotagem é aprendida para a gente dar conta de sobreviver e se torna um comportamento automático que nos traz a sensação de estarmos vivos, de estarmos pertencendo, de estarmos sendo reconhecidos. E isso faz com que a gente mantenha um comportamento que é nocivo. Apesar de a gente não querer, apesar de a gente querer outro resultado, a gente mantém, porque foi uma maneira aprendida para justificar aquela posição que eu entendi que não era mais ok. Então eu preciso justificar isso. Então eu fico fazendo coisas para me sabotar. E é importante não se fazer de vítima dessa coisa chata, né, que é a autossabotagem, né? Quando aparece uma oportunidade, por exemplo, para você, né, você precisa fazer algo que você sabe fazer, que você tem o conhecimento, né? Ou se você não sabe como fazer, você sabe como conseguir o conhecimento para fazer, e de repente você vê que você trava, você se vê incapaz, você acaba não dando conta. É o tal do boicote mesmo, da autossabotagem, né?
Na análise transacional, a abordagem é acerca de como nós nos defendemos usando desculpas como mas se não fosse isso, se não fosse aquilo, mas também isso, mas também aquilo outro, né? Para justificar que a questão não é interna, que a questão é externa. E a gente acaba fazendo comparações, enfim, para justificar uma decisão inconsciente para manter uma posição de não oqueidade que eu acabei decidindo lá na minha infância, né? E eu admito, diria assim, com pesar, que todos nós caminharemos por esse triste atalho de não conseguir fazer algo, de não cumprir algo, né, que se deseja com relativa frequência até, né, para fugir para esse lugar onde a gente justifica essa não oqueidade que a gente entendeu que a gente tem e não como a gente nasceu, ok. É quase como certo 100%. À medida que a gente vai na infância tendo cuidadores que providenciam um ambiente mais salutar, talvez tenhamos chances de mantermos aquela situação ok, e não nos auto-sabotemos ao longo da vida. A gente, ao longo da vida, acaba criando esses mecanismos, principalmente na infância, de mantermos uma posição de não oqueidade que a gente aprendeu na infância. Apesar de termos nascido ok, o meio nos impõe questões que nós precisamos nos moldar, nos adaptar, e a gente sai dessa posição de oqueidade. A gente se vê mais ou menos dependendo do que acontece, né? A sina da autossabotagem, né? Eu brinco que é um pedacinho do inferno interior que não dói, a gente não sente dor, mas incapacita. A bengala como se fosse a mostra de que a gente não pode andar rápido, né? Isso é possível? Sim, tanto que você fica no mesmo lugar em várias situações e não consegue deslanchar, né? Dentro de um objetivo que você tenha, seja ele qual for, relacional, profissional, social, enfim, qualquer coisa que você esteja pretendendo e não está conseguindo sair daquilo. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas características da autossabotagem para você tentar pescar se você está se autossabotando em algum momento na sua vida, né? Você acaba dando passos em direção ao precipício em vez de sair longe dele, né? Mas não precisa ser assim. A própria análise transacional que explica essa questão da oqueidade, fala dessa questão do justificar a não oqueidade aprendida na infância, ela traz as soluções, né? Na autossabotagem, o poder maior é não fazer aquilo que te dá prazer, que te eleva de alguma forma, né? Um desafio à lógica de que ser feliz é um direito que é possível, né? Que não é algo inatingível, né? Afinal, a gente não nasceu para sofreguidão, a gente nasceu com o potencial todo dentro da gente. Ok, né? E tudo tem um começo, meio e fim dentro de jornadas, né? Se você tem se pego tentando novamente por vezes, meio enrolado no caminho, na busca de acertar, pense e repense, eu gosto de falar sempre, que perfeição não existe. Então cuide, vê se você não está se sabotando por conta dessa tentativa de fazer tudo perfeito. Isso não existe, né? Meio que te desafiando a não conseguir, porque não está perfeito, então eu não consigo, né? Então olhe para isso também para ver se você não está fazendo isso, né? Para poder dar alguns passinhos, né? A autossabotagem, ela significa uma série de comportamentos em que você cria empecilhos e problemas que acabam impedindo de você atingir o objetivo. Nada mais é do que isso, autossabotagem, né? Por exemplo, através de pensamentos negativos, inconscientemente, agindo no sentido oposto das suas necessidades ou dos seus desejos. Então, o pensamento negativo é um jeito de você se autossabotar, né? Há uma unanimidade, digamos assim, em se afirmar que o processo de cura para a autossabotagem requer, primeiramente, a tomada de consciência de que você está se auto-sabotando, né? Se você não sabe, você não vai conseguir lidar com aquilo. Então, e nem com as consequências dessa sabotagem que você está fazendo para si mesmo. Então, por isso, identificar a autossabotagem é imprescindível. Você tem que saber que você está se auto-sabotando. A origem do transtorno geralmente está no núcleo familiar, como eu comentei. Nos eventos vividos, experienciados, sentidos lá na infância, até a adolescência, digamos assim, onde a gente está revendo algumas coisas, né? Esta é uma época da vida na qual a gente constrói a nossa percepção e a gente forma uma base de comportamentos, né? Através de referências adquiridas no meio social, de figuras de autoridade, né? Algumas pessoas são mais sensíveis e vulneráveis a essas influências externas, digamos, né?
E por isso, este tipo de comportamento é grave e pode provocar, inclusive, doenças como depressão, dor crônica, transtorno de ansiedade, obesidade, cardiopatia, até diabetes. Pode colaborar nesse processo de doenças físicas, entende? E essa coisa da formação do indivíduo lá até a adolescência, com todas aquelas experiências vividas, é que faz com que a gente acabe se adaptando e saia dessa posição de oquidade e vá para uma posição diferente dessa e passe uma vida comportando-se de uma maneira que funcionou na infância, te manteve vivo e você escolhe aquilo toda hora e não te traz os resultados que você quer, né? Então é importante saber que você está se auto-sabotando, né? E é importante que quem se auto-sabota perceba quão grave é a situação, né? Entenda a sua necessidade de tratar o problema, senão também não vai sair do lugar, né? Trabalhar a autoestima é fundamental para que qualquer um se veja merecedor de suas conquistas, né? Porque senão nunca vai estar suficiente, né? Aquela coisa do não tá perfeito ainda, né? E então vamos lá para alguns sinais que você pode perceber se você está se auto-sabotando ou não, né? Então, eu já comentei um pouquinho, né? Ver sempre o lado negativo das coisas. Esse é o primeiro fator. Se você vê sempre o lado negativo nas coisas, isso é um sinal de autossabotagem, né? Um dos principais sintomas da autossabotagem, na verdade, né? É focar no que está ruim, no que está de errado e não no que tem de possibilidade, alternativa ou no que está funcionando, né? Isso faz com que você, primeiro, não aproveite suas conquistas, né? Por menores que sejam, não há conquista pequena e grande, há conquistas, né? O tamanho dela, ela só vai ser uma conquista grande. Eu brinco, né? A conquista grande ela é formada por várias conquistas pequenas. Ninguém vence uma maratona com um passo só. É um conjunto de passos combinado com a estratégia de correr mais ou menos que vai fazer com que você consiga chegar no final da maratona, né? Então é assim que funciona a questão do cada passo na sua vez, né? E você não aproveitando suas conquistas e não veja o progresso que está acontecendo, né? Você talvez não acredite que coisas boas acontecem na sua vida, justificando essa negatividade, né? Olhando para o lado ruim, né? Pode gerar perda de foco, fazendo com que você que está se sabotando nesse momento não direcione sua atenção para a solução, para as alternativas, né? É importante saber para onde você direciona a sua energia, ou como se fala, né? Escolher melhor as suas batalhas, né? Valorizar as pequenas conquistas, perceber que mesmo na dificuldade existem aspectos positivos, né? Para romper esse ciclo de negatividade. O segundo sintoma, digamos assim, é o medo. Medo constante de errar, por exemplo, né? O medo, de modo geral, ele é um sabotador que existe na maioria das pessoas e impede você de ir em busca do que você quer, porque você tem medo. Esse medo que você não sabe nem de onde vai, ele tem relação justamente a esse comportamento que você aprendeu a ter, que te trouxe vivo até aqui, que te manteve sobrevivendo até hoje. Então, no seu inconsciente, se você muda alguma coisa, ele tem medo de que você morra, literalmente, de que algo apareça que você não saiba lidar ainda. Porque veja bem, desse jeito que você se comporta, se algo dá errado, você briga sempre com seu esposo, por exemplo, é o jeito que seu cérebro sabe lidar. Ele sabe lidar com a encrenca. Ele sabe lidar com aquilo. Se você muda e você não briga mais, seu cérebro talvez não saiba lidar com aquilo. E daí, o que eu faço agora? Então, para não ter esse desconforto, para evitar esse desconforto, o teu cérebro vai aqui para esse caminho que é mais fácil, que você conhece, que eu conheço. Isso tudo inconsciente, por isso não tem culpa, né? Então, o medo, até um ponto, ele é saudável, porque ele preserva a vida, mas chega num ponto que ele deve ser evitado, ele deve ser cuidado de maneira a não deixar que ele tome conta, né? Então, quem vive se auto-sabotando pode ter um medo constante de errar, por exemplo. Isso faz com que você deixe de assumir tarefas por entender que não vai dar conta ou qualquer coisa assim. Ou até assuma tarefas demais e não dê conta e justifique, como eu falei, mas também com tanta coisa para fazer, né? Terceiro sintominha que pode aparecer, adiar tarefas importantes, né? Quem nunca ouviu falar da famosa, que a Vânia comentou ali no chat, procrastinação, né? Adiar tarefas importantes. A procrastinação é um sinal clássico de autossabotagem. Você procrastina, você se sabota, né? Talvez um bem comum tanto quanto o medo, né? Deixar tudo para a última hora interfere na produtividade, na performance do seu trabalho, do que você está fazendo, tanto profissional quanto pessoal, né? A consequência desse adiamento de tarefas é um alto grau de estresse,
gerado pelo afastamento dos seus objetivos e por acabar que no final você tem que dar conta de muita coisa no limite do prazo. E acaba não dando conta e daí você justifica, mas também muita coisa, muito corrido, e você fica nesse ciclo de procrastinação. Então, um dos sintomas, e talvez o maior deles e mais comum, é sim, da autossabotagem, é sim a procrastinação. O quarto sinal, insistir em ser autossuficiente, né? Querer dar conta de todas as tarefas, todas elas, não deixar ninguém fazer nada, né? Ser super centrador de tarefas, né? Faz com que você se sinta no controle da situação, mas também te sobrecarrega, né? Que é um sinal de autossabotagem justamente porque, como eu falei anteriormente, você não dá conta de fazer, né? Querer manter um padrão de resultados. A pessoa concentra todas as tarefas em si, não delega função para ninguém, seja em casa, seja no trabalho, né? Não divide o trabalho de casa com ninguém, porque bem feito só eu. Limpar aqui só eu que limpo bem. Escrever o relatório só eu que faço bem. Esse comportamento que traz tudo para si é um comportamento de autossabotagem, né? Porque acaba não dando conta de fazer e mais adiante culpa os outros por terem deixado para ele fazer tudo sozinho, culpa a situação por ter muita coisa que fazer e ser um só e não dar conta de fazer. E o quinto sinalzinho que eu quero falar, existem outros que eu quero falar hoje, é quando você se compara demais com os outros. Isso é um sinal de autossabotagem, né? É a tal história da grama do vizinho mais verde, né? A vida dos outros sempre parece melhor, mais fácil, mais perfeita, em especial hoje em dia nas redes. Quando você olha a vida da pessoa passando ali, nossa, você está longe de chegar naquilo, mas você está vendo um desenho que não é real. E às vezes você até conhece alguém um pouquinho mais profundamente, ao vivo e não no online, e você não qualifica as questões que dão errado. Pessoa, você idolatra de certa forma, você cria uma imagem que não é verdadeiramente a real e você acaba se comparando como se a vida da outra fosse mais fácil e você gostaria de ter aquela facilidade e você não alcança, né? Porque talvez você não conviva o tempo todo com ela e você acaba fazendo essas comparações. Então, se comparar com as outras pessoas que estão ao seu redor ou até nas redes, né, faz com que você acredite em uma inferioridade que você criou para você mesmo, mas ela não existe, porque cada um é o que é, nem mais, nem menos. Ok, né? E isso é uma forma eficaz de sabotar. Não, eu não vou estudar tal coisa porque isso não é para mim. Ah, não, isso é para o outro. Não, porque eu não tenho essa habilidade, porque... Não, imagina, isso não é para o meu bico. Isso é uma autossabotagem enorme, enorme. O não é para o meu bico é uma sabotagem enorme. Por que, eu te pergunto? Por que não é para o seu bico? Por que não pode ser? Desde que você decida que aquilo é para o seu bico, pode se tornar para o seu bico. Se não é neste momento, pode vir a ser. Lembra que eu comentei? E eu acredito piamente nisso. No potencial do ser humano, no potencial com que ele nasce. Um potencial para ser tudo na vida, né? A minha filha Marina, ela brinca com a frasezinha que tem no desenho da Barbie, que ela de vez em quando assiste. Ela fala, né, Barbie, você pode pode ser tudo o que você quiser. É mais ou menos assim, a gente nasce com esse potencial. Porém, a gente aprende a se adaptar e acaba se vendo inferior, ou até acaba se vendo superior aos outros. E por se achar superior, acaba não se desenvolvendo, porque eu já sei que eu vou me desenvolver com esse povo que não sabe nada, e você acaba ficando empatado, porque você vai tentando fazer, se achando até que está funcionando e não está, né? Então, assim, no caso do se sentir inferior, obviamente, tudo que você faz vai parecer insuficiente, né? Vai vir esse sentimento de inferioridade que vai atrapalhar o crescimento pessoal. Veja que isso está combinado com a comparação, porque você vai se sentir inferior comparado a alguém. Então esses dois juntos trazem muito dano para a sua questão de autossabotagem, muito dano para a sua vida, ampliando essa autossabotagem, né? Então vejam que quando você gasta tempo com isso, com a autossabotagem, né? Passa um dia inteiro, por exemplo, onde você não usa o seu direito de fazer o que você sabe, de aproveitar o que você gosta, é às vezes um dia perdido na sua vida. E esse dia não volta, gente. Cada instante que você perde é subtraído da sua vida e as possibilidades, as chances de chegar mais próximo da paz interior, da realização, da felicidade, o que eu falo aqui, da sua vida que funciona, tanto quanto mais você se auto-sabota, mais distante você está dessa vida que funciona, né?
O mais complicado é você ter consciência dessa incapacidade de lutar contra algo que te incomoda e ainda assim, com a dificuldade presente, vista, anotada, você cruzar os braços e deixar a banda passar. Isso é muito triste, eu vejo isso muito, muito. Eu fico assustado em ver quanto as pessoas reclamam da vida e não fazem nada. Não estão aqui vendo a live. Estão fazendo coisas, procrastinando essa necessidade de consertar a própria vida. Estão fazendo coisas que consomem tempo, que gastam tempo, mas não traz transformação na vida. Não traz momentos construtivos na vida, momentos de relacionamento produtivo. Porque quando você vai se sabotando para um relacionamento, você fala, vou ter um momento de qualidade com meu filho. Você vai jogar com ele às vezes, você não vai ter um momento de qualidade. Porque se você não se autoconhece, se você não entende que o teu sabotador está ali te atrapalhando no relacionamento, aquilo é um tempo jogado fora. Não é um tempo de qualidade. E, inclusive, se for com um filho pequeno, você vai estar influenciando ele a mudar aquela posição ok que ele nasceu. A ele entender que ele é menos ou que ele é mais. E isso não é adequado, né? Então, eu sei assim, né, que todos conseguem, e lembrando do que o Dr. Eric Berne diz, né, que todos nascem ok, né, com seus potenciais disponíveis a serem desenvolvidos, né, eu pergunto para você, quando você vai começar a sua jornada? O que te impede de começar a sua jornada? Né? É uma jornada. Você está esperando o que para começar? Na análise transacional, a gente vê várias questões que geram essa autossabotagem. Né? A gente pode aprender isso. Como, por exemplo, o seu script de vida, a sua posição existencial, que tem relação direta com essa coisa do ok, é isso, basicamente, onde você tem 4 posições existenciais possíveis, a que você nasce, ok, uma posição ok, não ok, a outra não ok, e outra não ok. Nossa, Rubens, quanto ok? Estudando, aprende-se. Eu só citei aqui para vocês terem uma visão do que é a posição existencial. Então eu me vejo em igualdade com todos os seres existentes, eu me vejo inferior aos outros seres, eu me vejo superior aos outros seres, ou a visão lá daquela hiena do desenho animado de antigamente, né, o dia, a vida, ao azar, eu me vejo com todo mundo, tudo inferior, é a visão mais destrutiva, é a posição existencial do suicida, por exemplo, onde tudo tá ruim, nada tem jeito, eu também, vamos acabar com tudo que fica mais fácil. Né? Então essas posições existenciais. Na análise tradicional a gente vê a autossabotagem também na estruturação social do tempo, que é o que eu falei quando você vai ter tempo de qualidade com seu filho e na verdade você entra em jogos psicológicos com ele, não tem um relacionamento de intimidade que geraria transformação para você e para ele. Você acaba em jogar por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento, você se auto-sabota e sabota o seu filho também. Né? Seus compulsores, que a gente chama de comportamentos do mini-script, que trazem para você comportamentos aprendidos na infância para o presente, deslocados da realidade, gerando resultados que são conhecidos no seu cérebro inconsciente, mas não são desejados pelo seu cérebro consciente. E você não consegue escapar disso. Então, quando você mergulha no autoconhecimento, você identifica e dá passos nesse sentido de se liberar de tudo isso. Né? Vejam, pensem e reflitam um pouquinho, quantos de vocês se veem assim, procrastinando, se veem assim com medo, se veem com esses 5 sintomas que eu dei hoje aqui. Existem outros, mas vamos focar nesses 5 que são os mais fáceis de identificar, né? Você identificou algum desses sintomas de autossabotagem em você? Né? Onde nasceu essa capacidade frustrante e tola de se sabotar? Justamente na sua infância, né? E assim, sempre há tempo, né? E eu posso dizer para você que chegou a hora de você dar corda no seu relógio velho aí, que resistiu ao tempo, e bota ele para funcionar, né? Se você resolve parar e não fazer nada, o tempo Cronos te devora. Vocês conhecem a divisão do tempo? Um dia a gente fala aqui sobre o tempo Cronos, o tempo Aion e o tempo Kairos. É muito legal aprender sobre esses 3 tempos, essa divisão temporal. Né? O tempo Cronos é o tempo do minuto, o tempo que te consome, o tempo da idade. Quando a gente fala do passar um tempo de qualidade com o esposo, com esposa, com o namorado, com filhos, a gente fala do Kairos, né? Do tempo de qualidade, e o tempo Aion, que é o tempo transcendente, que é o tempo divino, digamos assim, o quase atemporal, que é tudo ao mesmo tempo misturado agora.
Mas são essas 3 divisões que a gente tem do tempo. Um dia a gente faz uma live mais profunda sobre isso. Mas o seu relógio do tempo Cronos está no tic-tac, né? Os segundos estão passando, né? Eu sugiro que você siga firme no seu propósito de observar esses sintomas que eu dei hoje de autossabotagem, para que a partir desse instante agora, você não pare mais, não perca mais tempo Cronos na sua vida e possa ter mais momentos Kairos, porque o momento Kairos, ele pode ser, quando você está no Kairos, o tempo Cronos passa de uma maneira que você não tem noção dele. Você se perde literalmente no tempo. Você já deve ter experienciado momentos assim, onde você entra para fazer alguma coisa, conviver com alguém, e o tempo passa que você nem percebeu quanto tempo passou. De tão intensa que foi aquele tempo Kairos naquela experiência com aquela pessoa, aquelas pessoas, no que você está fazendo. Então, siga nesse propósito de você se autoconhecer o suficiente para gastar esse tempo Kairos e não se sabotar para se manter lutando contra o tempo Cronos. Né? Isso vale se você tem dor, isso vale se você não tem dor crônica, como a gente falou na live com a doutora Lucimar na semana passada. Né? Esses eventos diários que acontecem que geram a dor. Esses eventos diários estão diretamente ligados com essas coisas da análise transacional que eu te falei, do script, que eu falei da posição existencial, enfim, dos compulsores. Tudo isso, esses comportamentos que estão lá no seu inconsciente, por isso não tem culpa, novamente, repito, tem sim um comportamento de sobrevivência aí. Isso que te faz ter os comportamentos cotidianos que te geram, que disparam dores, que mantêm dores ou agravam dores crônicas, dores físicas e dores emocionais, né? Então, use o seu tempo sabiamente, né? Então, siga nesse propósito de, a partir desse instante agora, não parar, exceto por uma exceção, sempre há exceção, mas persista. Persistência é o canal, você precisa persistir, né? Pensando que se todos nascemos todos nascemos vencedores, por que não? Por que não? Eu te pergunto. Por que você não se vê vencedor? Muitas vezes a pergunta é respondida, não, mas eu me vejo com a possibilidade. Mas o teu dia a dia te prova o contrário. Que você não consegue fazer o que você quer fazer. Que você não é digno de estar lá. Que você não dá conta de fazer. Olha o seu autossabotador aí. Você tem todo o direito. Você tem todo o potencial. Se você não tem a capacitação ainda, você tem a capacidade de se capacitar. Você pode buscar. Ah, mas é que eu não levo jeito. Mas você pode aprender a levar jeito. O que é o levar jeito ou não levar jeito? É alguma habilidade que alguns dizem que é inata, outros dizem que é adquirida, mas é alguma habilidade da qual você tem um pouco de facilidade, você se pega fazendo mais facilmente, e você acaba sendo incentivado a treinar aquilo cada vez mais, você vai aperfeiçoando. Nossa, como é bom esse menino pintar bem, esse menino cantar bem. Sim, uma habilidade que às vezes estava mais desperta desde que ele nasceu. Mas de tanto treinar, ele vai ficando cada vez melhor naquilo. E isso, para mim, é um grande erro na educação tradicional, onde a gente incentiva lá, nossa, como esse menino joga bola bem, daí bota ele pra jogar bola, ele só sabe fazer isso, só sabe jogar bola. Ele esquece de desenhar, de ler, de escrever, de estudar, de qualquer outra coisa na vida. Porque ele sabe jogar bola, ele é bom com bola. Por que ele não pode ser bom, ótimo com bola e bom também na pintura, nas artes cênicas, no estudo, na história, na geografia, na matemática? Pode, o potencial está aí. É estimular as outras coisas também. Isso é um grande erro, na minha opinião, da educação, que foca na habilidade mais presente. Isso serve o sistema, sabe, gente? É um sistema que precisa de super especialistas que resolvam um problema específico. Mas a pessoa fica tão especialista naquilo que ela se perde na vida. Porque ela não tem as outras habilidades que ela precisa para viver a vida dela. E não para ser uma pecinha no sistema. Então, quando você pensa nisso, você começa a parar e refletir. Opa, posso mudar meu padrão de autossabotagem. Isso é uma autossabotagem, né? Então, deixar de lado esse medo que você pode sentir de vez em quando e vai fazer o que te faz bem, o que te faz, né, se sentir que você é capaz e verdadeiramente feliz, digamos assim, né? Então, ser feliz é descobrir ou se redescobrir, né, superior a esse monstro da autossabotagem, do medo, do não se achar potente ou suficiente, né? E esse é um dos monstros mais temíveis na vida, que é a autossabotagem. Então vamos falar para ele, show, some daqui a autossabotagem, chega disso, não preciso disso, né? E a cada passo dado, pense consigo e haja assim.
Pense assim, ó, agora sou eu no comando. Sou humano, então sou maior que o medo, porém eu posso errar, mas eu tenho o direito de acertar. E eu sou maior que tudo isso. Eu posso, logo eu consigo sim. Por quanto tempo? Não sei. Mas por hora eu venci o primeiro bloqueio. E vai, passo a passo, comemorando, entendendo. Isso vai dando uma potência porque você vai realizando e vai se vendo capaz e vai se contrapondo àquele script formado de que você não consegue, que você só é bom naquilo, que você é desastrado, que você não tem raciocínio lógico, que você isso, que você aquilo, que você aquilo outro. Pare com isso, olhe para si, entenda que você é um ser humano com todos os potenciais. Ai, mas agora eu já tô velho, Rubens, para desenvolver tudo isso. Ok, você está se condenando. A escolha é sua, você pode fazer isso, você tem todo o direito de fazer isso. Mas existem alternativas, que ao meu ver podem trazer para a sua vida muito mais tempo kairos e você não ficar se degladiando com o tal do tempo cronos. Então assim, a certeza mais absoluta de todas, se você não se ajudar, ninguém o fará. Ao menos nesse aspecto. Né? O seu medo, a sua insegurança são fantasmas. Ninguém teve culpa. Né? Tem gente que culpa os pais. Não. É o jeito que eles deram conta de fazer. É o jeito que você deu conta de viver. Então não tem culpado. Vamos tirar os culpados de cena. Ok? Cabe a cada um de nós, a cada um de vocês, né, colocar para correr essa coisa da autossabotagem. Olhar para si e entender, mas eu preciso disso hoje, deste jeito? Ou eu posso abrir mão disso para ter algo no lugar? Isso ou aquilo. Ah, mas o que é no lugar? Experimenta um comportamento diferente, uma reação diferente. Olhe e escolha fazer diferente. Faça diferente e veja o resultado daquilo. Se permita, porque você sim pode e tem o potencial para fazer o que você quiser, né? E assim, se não fez até aqui, comece hoje, que seja hoje o seu primeiro dia, né? E daí, qual é esse caminho, Rubens, para chegar nessa vida que funciona sem autossabotagem, né? Existem vários caminhos, gente. Não tem um só, né? Vários os caminhos. Lembrando a história da Alice que eu sempre falo para vocês, você precisa saber onde você quer chegar. Os caminhos são vários, né? Mas eu diria para vocês que o básico é o autoconhecimento. Ele seria o mais indicado. Qualquer um dos caminhos, com autoconhecimento, os caminhos se tornam mais fáceis. Então, reflitam, observem-se, né? E na próxima live a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Se observe sobre autoconhecimento. Se observem essa semana. Vejam se vocês estão se auto-sabotando. Olhe esses 5 sintomas, se eles estão aparecendo na sua vida. Você anotou aí? Né? Olhe se eles estão aparecendo ou não na sua vida. Se você tiver perguntas, manda aqui para mim. Né? Me pergunta. Rubens, mas isso. Rubens, mas aquilo. Percebi que eu estou me sabotando aqui, me sabotando lá. Vamos revisar aqui os 5 sintomas que eu dei. Então, o primeiro sintoma foi ver sempre o lado negativo, né? Esse negativismo de olhar tudo que está dando errado ou que pode dar errado. O segundo foi o medo constante de errar, que eu falei. Então, esse medo de não ser suficiente. O terceiro é adiar tarefas importantes, a famosa procrastinação. O quarto era insistir em ser autossuficiente, quer dizer, pegar tudo para si, né? Resolver o problema de todo mundo e acabar esquecendo o seu próprio problema. E a questão da comparação. Então, se comparar com os outros não faz bem para você, te atrapalha, te sabota o caminho. Então, vamos olhar para isso essa semana e vamos nos autoconhecer um pouquinho mais. Então, se isso tudo que eu falo aqui faz sentido para você, fez sentido essa questão da autossabotagem para você, com essas 5 sintomas que você ouviu falando aqui hoje, se você perceber, veja como você consegue alternativas para se liberar disso. Lembre-se que você nasceu ok. Lembre-se que você tem todo o potencial aí dentro de você. Ele pode estar adormecido, ele pode estar tapado, ele pode estar debaixo de várias pedras. Mas há como resgatar tudo isso. A análise transacional traz uma boa possibilidade para isso. Eu tenho a mentoria integrativa relacional para oferecer para vocês. Eu tenho a análise transacional para oferecer para vocês. Então, existem caminhos, mas
qualquer caminho que seja, o autoconhecimento é o que vai te permitir caminhar nesses caminhos, sabe, de uma maneira mais leve, né? E assim, fez sentido, faz sentido para você, fale, convide as pessoas, espalhe isso que eu estou trazendo e vamos ter mais tempo Kairos, vamos ter menos tempo Cronos, parar de ser engolido pelo tempo, né? E vamos juntos com menos autossabotagem e mais vida plena, vida que funciona. Obrigado pela presença e nos vemos semana que vem com mais uma live. Dúvidas, pessoal? Manda no chat para mim, manda no Messenger para mim. Quem está assistindo aqui, se tiver alguma pergunta agora, faz aí que eu posso responder. Temos um tempinho aqui ainda, a gente pode responder a respeito do assunto de hoje, que foi a autossabotagem. Vocês se percebem se autossabotando? Boa noite, doutora Edilson. Boa noite, Kelly. Se vocês entraram agora há pouco. Então, assim, olhem essa questão do medo, olhem essa questão da percepção da posição existencial de vocês, sabe? Dessa coisa do eu sou ok e os outros. Como eu entendo os outros? Eu entendo eles melhores que eu, piores que eu entendo que todo mundo tá ok, ou eu tô ruim e o resto tá pior, tá tudo ruim. Como é que funciona isso para vocês? Olhem isso, é importante vocês entenderem isso. E lembre-se, isso é uma coisa que vocês desenvolveram na infância de vocês. Precisa de tempo para entender, perceber, digerir, para poder começar a trabalhar. Então é uma jornada. E isso tudo influencia no seu processo de autossabotagem. Então, tendo dúvidas, manda para mim. Vou encerrar nossa live aqui. Semana que vem de volta, falando mais coisas de análise nacional. Vamos abordar autoconhecimento, tá bom? Que foi o assunto que eu falei aqui. Falei de autossabotagem hoje, a gente fala do autoconhecimento, que é talvez o melhor jeito de você entrar em qualquer uma das estradas que você decida para não se autossabotar e chegar na onde você quer, na sua vida que funciona, na sua vida plena, na sua felicidade, né? Aonde você pode ser o que você quer ser, pode desempenhar o papel que você deseja, você pode ter momentos de vida que são memoráveis, digamos assim. Ok, pessoal? Obrigado pela presença, nos vemos semana que vem. Ó, a Selma falou ali, ó, eu me saboto também. Eu vou fazer a brincadeira de criança, né? Quem não se sabota põe o dedo aqui, que já vai fechar. Acho que não tem um que não põe o dedo aqui. Eu acredito que todos nós acabamos, pela maneira com que crescemos, nos auto-sabotando em algum momento ou em vários momentos da nossa vida, né? E é importante o primeiro passo, a autoconsciência. Entender que eu me auto-saboto, entender em qual momento eu me auto-saboto, para então poder fazer as decisões de comportamentos alternativos, para então poder implementar, experimentar com segurança, né? Uma coisa que é importante, gente, se vocês forem experimentar comportamentos diferentes, não experimentem em ambientes nos quais vocês já não se sentem seguros. Experimentem em campos relacionais, em ambientes onde vocês tenham uma segurança, onde vocês possam relacionar com pessoas que vocês possam falar, olha, eu vou experimentar algo que eu não sei se vai funcionar. Você topa cuidar comigo disso? Você topa ser meu interlocutor neste momento onde eu estou experimentando um comportamento novo e pode dar errado? Né? Então fazer isso, ter esse campo relacional mais junto, funciona bem. E bora lá para ter a nossa vida que funciona. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.